Boa noite, vamos chegando. Deixa eu fixar o tema de hoje. Vamos lá. Liderança no combate ao suicídio. Oi, Flávia, boa noite, amiga. Tô colocando aqui o nosso tema. Deixa eu fixar o comentário. Bom, vamos dar um tempinho aqui pro pessoal ir chegando. Tá tudo bem contigo, amiga? O tema de hoje extremamente importante, né, para o cenário que a gente está vivendo, para a realidade, né, do nosso país, do nosso mundo hoje, para esse mês, Setembro Amarelo. Vamos buscar aqui conversar um pouquinho com muita consciência, né? Como é que nós, enquanto líderes, podemos contribuir com a saúde mental, com a saúde integral dos nossos colaboradores. Bom, gente, então, como eu coloquei aqui, né? Deixei fixado o nosso tema. Hoje a gente vai bater um papo muito sério aqui, ao mesmo tempo muito leve, para ganharmos consciência do nosso papel enquanto líder na saúde integral dos nossos colaboradores. Então a gente sabe que esse mês, né, é o Setembro Amarelo, é o mês de combate ao suicídio, é um mês mundial, né, é um tema que é mundialmente abordado. Mas não aparece, né, Flávia? Tudo bem, vamos sem a vinheta. E é muito importante a gente estar aqui buscando, né, enquanto líderes, a REP trabalha o tempo inteiro desenvolvendo liderança, desenvolvendo pessoas, então trazendo esse assunto, né, do Setembro Amarelo, esse assunto de suicídio para o contexto de trabalho. Porque a gente sabe que a nossa vida ela é integral e as nossas experiências profissionais, pessoais, impactam muito no nosso estado, né, de felicidade, de estresse. Então, assim, trazendo alguns dados, né, para contextualizar, todos os dias no Brasil, né, existe uma média de 32 suicídios por dia. 17% dos brasileiros já pensaram em suicídio e mais de 4% já construiu algum plano para isso. Então é um número muito alto, é um índice, né, que a gente sabe, inclusive, que o Brasil, esse ano de 2019, foi considerado o país mais ansioso do mundo e é realmente um índice alarmante. Pensar quantas pessoas estão, né, em sofrimento para chegar realmente a pensar em acabar com a própria vida. E o que é interessante que a OMS traz é que a cada 10 casos, né, de suicídio, 9 poderiam ser prevenidos. 9 poderiam não ter acontecido. Então, realmente, isso traz pra gente uma conscientização do quanto falar sobre isso, do quanto nos preparar para ajudar as pessoas, né? O quanto olhar pra gente é importante, porque realmente a gente passa por muitas situações desafiadoras na nossa vida, né? Agora mesmo a gente tem vivido quantas mudanças, quantos impactos, quantas exigências sobre nós, e cuidar da nossa saúde integral é algo extremamente importante para que a gente consiga lidar com as diferentes situações. E enquanto líder, esse papel é ainda maior, porque a gente sabe que o líder ele tem total influência sobre o estilo de vida dos colaboradores, sobre a forma de pensar dos colaboradores. Então, enquanto o líder está atento sobre o que a gente pode fazer, sobre as nossas atitudes, as práticas, os hábitos que a gente pode construir com a nossa equipe para ajudar a cuidar da saúde dessa pessoa, da vida dessa pessoa, faz toda a diferença. Então, realmente é por isso, né, que enquanto líderes a gente tem o dever de se preparar para poder cuidar integralmente do nosso colaborador, né? Então, quando a gente fala de uma... Oi, Mel, boa noite! Coisa boa ter você por aqui. Inclusive, é importante não só para líderes, né, mas também para o RH estar consciente sobre o que no ambiente de trabalho a gente pode realmente fazer para combater o suicídio. As causas mais apontadas, né, para tentativa de suicídio são crises, né, crise financeira,
crise no relacionamento, crise existencial, burnout, bullying, depressão, transtornos mentais, preconceito, discriminação. Então esses são os principais fatores, né, que apontam para a tentativa de suicídio. E quando a gente olha para o contexto profissional, é um ambiente onde a gente muitas vezes pode sofrer preconceito, bullying, pode ser acometido pelo burnout, pode estar extremamente sobrecarregado, pode estar infeliz. Inclusive tem uma pesquisa de Harvard que aponta que o índice de felicidade ele está correlacionado à pessoa ter um propósito, ter uma visão de futuro, ter uma vida com significado, encontrar sentido na vida. Então, a nossa relação com a nossa profissão, que é onde a gente passa mais tempo da nossa vida, né? Muitas vezes convivendo no nosso ambiente de trabalho, com os nossos colegas, né? Com os nossos líderes, com pares, com clientes. Muitas vezes a gente está mais tempo nesse ambiente do que dentro da nossa própria casa. Tem total influência sobre o nosso estilo de vida, sobre a forma como a gente enxerga, né, o mundo. Então, por isso que é tão importante. Boa noite, tio Jó, tudo bem? Então, por isso que é tão importante, é de responsabilidade social, enquanto líder, né, a gente conseguir estar preparado para contribuir com a vida dos nossos colaboradores. Então, quando a gente fala de uma liderança autoritária, de uma liderança autocrática, é uma liderança que gera muita pressão, muito estresse, mina nas pessoas a possibilidade de criar, de trazer ideias, de encontrar prazer no trabalho, de encontrar sentido no que está fazendo, e isso vai está totalmente correlacionado com os sentimentos que as pessoas levam para casa. Então, uma liderança que segue esse estilo, né, autocrático, autoritária, está contribuindo para prejudicar a saúde do colaborador, a saúde mental do colaborador. Então, por isso que a gente fala muito sobre uma liderança consciente, uma liderança que está atenta, que sai do automatizado, que sai desse piloto automático, que sai dessa autoridade que lida com robôs para olhar aquele sujeito, aquele ser humano como uma pessoa que precisa ser olhada e ser vista na sua individualidade, sendo provocada dentro das suas potencialidades, sendo cuidada, sendo estimulada, sendo vista, né, de forma individual. Então, enquanto líderes, eu vou trazer aqui para nós, né, alguns elementos, alguns fatores, algumas atitudes, comportamentos, né, rotinas que os líderes devem implementar dentro da sua atividade para, de fato, poder cuidar dos seus colaboradores. E a primeira delas, vou pegar aqui, a primeira delas é, enquanto líderes, nós precisamos ser agentes de combate e prevenção contra o preconceito. Então, muitas vezes, a gente constrói relações, né, de amizade no trabalho. Em quantos momentos da nossa vida, pensei na tua realidade, a gente já viu líderes tirando sarro com o colaborador, brincando, se constrói uma relação realmente ali de brincadeira, e aí a gente coloca apelido e vive toda essa situação de encontrar uma característica na pessoa e usar aquilo, né? E aí fica brincando, e aí vem um colega também, e aí coloca um apelido. E nós, enquanto líderes, precisamos combater qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de discriminação. Então, estar aí nesse ambiente, fazendo piadinha, né, apelidando as pessoas, não é um comportamento adequado, porque a gente pode encarar de boa. Pra gente aquilo ali é uma forma leve de você estar lidando, pros outros também, mas a gente não sabe como a pessoa se enxerga dessa forma. Ou melhor, como ela tá recebendo esses apelidos, essas brincadeiras. Então a gente precisa realmente cuidar. Oi, Lucas, boa noite. A gente precisa cuidar para que essas relações elas sejam saudáveis, e o exemplo começa pelo próprio líder. Então, o líder evite qualquer tipo de brincadeira, de piada, de termos pejorativos com a equipe. Trabalhe a mentalidade da tua equipe para respeitar os colegas, para olhar para as qualidades e diminuir essa coisa que a gente vivencia tanto, né? Que vem da realmente algo que a
da nossa sociedade, vem da escola essas brincadeirinhas e muitas vezes levam para o ambiente de trabalho. Então, primeiro fator importante, combater qualquer tipo de preconceito e discriminação. Seja dessa forma, através das brincadeiras, seja realmente qualquer tipo de discriminação real. Então, a gente não pode rotular as pessoas, a gente não pode avaliar quem ela é pela ideologia política, pelo gênero, pela sexualidade. A gente tem que combater isso dentro do ambiente de trabalho, e isso é de responsabilidade de nós enquanto líderes. A gente enquanto líder traz o nosso DNA para a nossa equipe, traz a nossa forma de ser e fazer, e isso precisa estar muito claro na nossa fala, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, tá? Então, primeira coisa, combater qualquer tipo de discriminação e preconceito. Segunda coisa extremamente importante, ter consciência do que a gente está delegando para os nossos colaboradores. Então, muitas vezes, e a gente na REP, né, trabalha com várias empresas e trabalha com descrição de cargo, trabalha implantando, né, desenho de cargo, organizando a casa, organograma, e a gente sabe que naturalmente, tirando as empresas mais profissionalizadas, né, que já estão estruturadas, a gente constrói a empresa aqui, entre uma pessoa, outra, a gente vai dividindo as atividades e ali vai fazendo, e a gente não tem clareza dessas atividades, dessas atribuições, e o que acontece? Muitas vezes a gente não tem consciência do que a gente está delegando para a nossa equipe e a gente sobrecarrega os nossos colaboradores. Então, um segundo elemento extremamente importante para a gente cuidar da saúde integral, da saúde mental do colaborador, é ter consciência sobre o que você está delegando para essa pessoa. Realmente avaliando se dá tempo, se é possível, se o que você está delegando está compatível com o cargo dela, se o volume de coisas que você está cobrando dessa pessoa é possível sobre o momento de vida dela, a energia que ela tem, o cargo que ela ocupa, a quantidade de horas que ela tem para realizar a atividade. Por quê? Muitas vezes a gente tem visto, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo, né, desde 2015, com a crise econômica, que antes a gente tinha os cargos mais organizadinhos e hoje a gente busca profissionais sistêmicos, né, profissionais que antes a gente pensava, né, sou analista de T&D, treinamento e desenvolvimento, sou analista de recrutamento e seleção, faço seu recrutamento e seleção. Hoje a gente sabe que nós precisamos de colaboradores sistêmicos, um profissional de RH que faça seleção, que faça T&D. Por quê? Porque lá desde 2015 as empresas enxugaram e viram que era possível fazer mais com menos pessoas. Mas aí é onde vem realmente essa consciência do líder, essa apropriação sobre o que está delegando para a equipe, para entender se é possível ou se você não está sobrecarregando esse profissional. Porque aí é onde estão vindo várias questões de adoecimento, por sobrecarga, por ansiedade, por pressão exacerbada, em levar trabalho para casa, impedir ou muitas vezes tirar, eliminar o tempo de lazer, de descanso, porque está trabalhando em excesso ou porque tem muita pressão, muita coisa para entregar. Então, essa consciência e essa delegação, ela é de responsabilidade do líder. É o líder que tem que estar consciente sobre o quanto essa equipe está preparada e o quanto ela tem tempo hábil para poder fazer a atividade. É aquilo. A gente só vai ter consciência se a gente colocar a nossa mão para fazer, né? Colocar a mão na massa. Então, esses dias a Mel tá até aqui presente. Eu tava fazendo mentoria com ela e foi muito legal uma fala que ela trouxe. Ela disse, eu vou comentar, Mel, porque faz muito sentido e pode agregar com outras pessoas, né? Você disse, Lu, eu gosto primeiro de fazer, medir o tempo, entender como é que é para fazer aquela atividade para eu poder ganhar consciência e entender quanto tempo a minha equipe vai levar. Porque aí, se ela tá levando tempo demais para fazer aquela atividade, tem alguma coisa errada. Se ela tá levando tempo de menos, também tenho que avaliar. Será que realmente é possível? Que legal, encontrou uma forma de fazer de maneira otimizada. Mas isso que a Mel trouxe é extremamente importante, porque você só vai ter compreensão da complexidade, até do tempo, da produtividade da pessoa, ou se você está demandando em excesso, se você se apropriar do que ela está fazendo e tiver consciência do tempo que isso leva. Então, a Maristela dizendo, essa Mel não é fraca não. Perfeito. Então, isso é uma questão, é uma estratégia de
cuidado com a saúde desse colaborador. Então, se apropriar, entenda, busque saber, se aproprie, acompanhe a rotina dessa pessoa. Então, uma coisa super legal para se fazer. Pega a equipe e vamos listar o que a equipe está fazendo. Desculpa. Mede aí 5 dias da semana. Vamos a partir de amanhã, pede para a equipe colocar lá. Mede o que você está fazendo, coloca o horário e o que você está realizando. E acompanha como é que está a rotina desse teu colaborador. O que ele está fazendo, você pode encontrar aí ociosidade ou você pode encontrar sobrecarga. A partir disso, você também pode identificar as oportunidades de melhoria na rotina, na forma como ele está fazendo. Então, mais do que qualquer coisa, gente, é acompanhamento. A Mai colocou aí. E o acompanhamento é bom para o funcionário sentir apoio. Totalmente, Mai. Então, assim, se eu não acompanho, eu não tenho como desenvolver, dar apoio, dar suporte e, de fato, ter consciência sobre o que ele está realizando, seja nas entregas que ele pode fazer ou seja no excesso que realmente está sendo demandado. Então, se apropriar, estar consciente, participar, acompanhar, pedir feedback é extremamente importante para a gente não sobrecarregar esse colaborador. Ok? Então, primeira dica, combater qualquer tipo de preconceito e discriminação. Segunda dica, estar consciente sobre o que você está delegando, para que a gente não sobrecarregue esse profissional que muitas vezes não vai falar porque tem medo de perder o emprego, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo agora de home office, né? Agora muitas empresas na realidade estão voltando, mas a gente viveu esse grande período de home office, então muitas pessoas não vão falar, não vão se pronunciar e vão absorver tudo isso. E aí a gente tem uma série de acometimentos mesmo de saúde por conta dessa sobrecarga ou dessa pressão. Então, quanto mais consciente você for do que você está delegando, mais justo você vai poder ser sobre o tempo, o prazo para essa pessoa realizar, o suporte, a dificuldade que ela tem, e aí vai diminuir a sobrecarga, a pressão de, ai meu Deus, eu tenho que fazer e eu não sei como, e é muita coisa, e você vai ter realmente colaboradores mais produtivos e mais saudáveis. Ok? Até aqui? Seguimos então. Terceiro fator extremamente importante: construir relações transparentes e de confiança. Muitas vezes o que acontece? As pessoas, quando elas estão em sofrimento, elas pensam que só elas estão passando por aquilo. Então, se eu tenho um líder que o tempo inteiro, pra mim, só transmite que tá tudo bem, que a vida dele é perfeita, ele só me cobra resultado, e ele diz, vamos lá, tem que ser otimista, tem que ser positivo, e vamos lá, e tá o tempo inteiro motivando a equipe sem mostrar, de fato, como é que tá a vida dele, como é que ele está nos momentos que, massa, estamos ótimos, ou aqui eu tô preocupado, eu estou com essa situação, eu tô vivendo por isso. Quanto mais a gente tem essa vida perfeita sendo demonstrada daqui pra fora, porque a gente não quer mostrar a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade, mais a gente tá dizendo pro nosso colaborador que se ele tá passando por um momento de estresse, de problema familiar, do que quer que seja, é só ele que tá passando por isso. Então, esse sentimento de estar solitário, só eu, a minha vida é um problema, eu olho pra grama do vizinho, é verde, eu olho pro meu chefe, o meu chefe tá o tempo inteiro bem, né? Não tem problema nenhum. Eu olho pros meus colegas, também não tem problema nenhum. Mas traz pro colaborador, traz pra nós um sentimento de que, meu Deus, eu sou um infeliz, a minha vida, né, não tem solução, e eu tô sozinho, e eu não tenho pra quem contar. Então, quanto mais nós formos transparentes, nós construirmos uma relação de confiança com esse colaborador, para dizer, nem sempre as coisas vão estar bem, agora a gente está passando por essa dificuldade, mas nós vamos juntos superar, ou até dividir mesmo sobre a sua vida, sabe? Então, é uma coisa super legal, é você ter as tuas rotinas, as tuas práticas de estimular, de engajar, de motivar a equipe, de impulsionar, mas também de ser consciente e ser transparente para dizer, pessoal, hoje não tá legal. Se você tem uma reunião de feedback, por exemplo, para fazer com alguém e é um dia que você não tá bem, tá tudo bem você cancelar, você remarcar, do que você ir para essa reunião fingindo que tá tudo ótimo porque você precisa passar isso para outra pessoa. Ou você ir emocionalmente abalado, né, emocionalmente não estando bem e acabar dando uma
resposta inadequada, tendo uma resposta inadequada com aquela pessoa, afetando ela pela forma como você está. Então, quanto mais você for, enquanto líder, transparente com você mesmo, com os seus sentimentos e com a sua equipe, mais você vai ter pessoas engajadas, próximas, envolvidas e também cuidadas com relação à sua saúde, né? A sua saúde mental, porque elas não vão se sentir sozinhas nesse barco, no que elas estão passando. Então, quanto mais a gente se abre, mais a gente dá espaço para o outro se abrir também. E aqui, não se preocupem, porque eu não estou dizendo que nós, líderes, precisamos ser psicólogos, atuar como psicólogos. Não, a atuação do psicólogo está lá. E a gente, enquanto líder, tem que estar atento para perceber quanto o nosso colaborador vai precisar de algum suporte. Eu vou já falar sobre isso também. Mas o meu papel enquanto líder é ouvir, estar próximo, construir relações de transparência e de confiança para poder apoiar essa pessoa a fazer os processos dela em busca da sua melhoria de performance, de entrega profissional, mas também na sua vida de forma integral. Deixa eu ver aqui o que a Maristela escreveu. Por isso vou logo para a vulnerabilidade. Me permito ser eu mesma. Porém, tento me manter no foco mesmo destroçada. Então, é esse o cuidado, né? Estar muito consciente de como você tá, fazer os seus movimentos enquanto líder, de buscar esse autoconhecimento, e você faz muito, né? Tá aí na Academia do Eu, tá aí em todos os processos, assistindo lives, fazendo terapia, buscando essa consciência. Porque quanto mais consciente dos seus sentimentos, melhor você vai estar para se relacionar com o outro e também construindo essa relação de confiança com a tua equipe. Isso faz toda a diferença. Eu tô me lembrando aqui de um caso de uma mentorada que tava com muita angústia, né? Eu já comentei isso aqui em outra live, não sei se vocês já ouviram, né? Quem tá aqui assistindo. Tava muito angustiada, chegou numa sessão de mentoria muito angustiada nesse momento da pandemia, porque tava tendo que trabalhar em casa. Na vida dela antes, ela ia pro trabalho, conseguia focar, tava lá no trabalho, e o filho dela tava na escola e na creche. Depois, assistido, com suporte para suas atividades. E o que aconteceu na pandemia é que ela teve que continuar trabalhando, na verdade, com volume maior, inclusive, de trabalho, em casa, em home office, com o filho estudando. Só que o filho com dificuldade de acompanhar as aulas, né, online, com dificuldade de se desenvolver, e ela estava ficando extremamente ansiosa, porque via no grupo das mães, outras mães que não trabalhavam, que tinham condições de acompanhar, de sentar com o filho, de estudar, e que estavam conseguindo se desenvolver nesse ano, e ela via que não tinha fim essa coisa das aulas presenciais, como até agora ainda não voltou, com medo do filho perder o ano por não estar conseguindo acompanhar, né, as aulas, as atividades, esse novo formato de estudo, ela sem tempo para poder acompanhar, então gerando um sofrimento e uma angústia muito grande que não estava deixando ela com a mente livre para criar, para dar o melhor no trabalho. Então, o que foi que a gente conversou naquele dia e ela fez, ela saiu com essa ação e ela fez. Ela buscou a líder dela e trouxe essa situação familiar, essa situação que ela estava vivendo, que estava sendo um conflito muito grande, e o que elas fizeram simplesmente foi ajustar o trabalho, o horário de trabalho. Não, então tá tudo bem, não tem problema você trabalhar mais tarde, trabalhar antes e dedicar esse tempo das aulas para apoiar o teu filho. Uma vez que você conhece as suas responsabilidades, sabe o que você precisa fazer, e o que importa é entregar o resultado. Fica aí essa outra dica importante. Cobrar o resultado, a entrega da pessoa, e não o volume e a carga horária de trabalho, para permitir essa flexibilidade. Então, depois que ela fez esse ajuste, ela conseguiu acompanhar o filho, dar o suporte, tirar aquele peso que ela estava tendo e ansiedade sobre os estudos, o desenvolvimento do filho, e conseguiu reorganizar a agenda dela para entregar o que a empresa precisava. Então, por que isso foi possível? Porque ela tinha uma líder acima dela, aberta, construindo relações transparentes, de confiança, que a fez ter a coragem de ir lá e dizer, do jeito que tá, eu não tô dando o meu melhor, de se vulnerabilizar para essa líder e conseguir fazer um ajuste para torná-la muito mais produtiva e cuidar da saúde dela e da família naquele momento. Então, veem a importância de nós, enquanto líderes, construirmos essa relação com a nossa equipe. Se eu sou um líder autoritário, que eu não permito qualquer possibilidade de ajuste, de flexibilidade, de diálogo, porque eu impunho medo nas pessoas,
elas vão acabar sendo infinitamente mais improdutivas e gerar um sofrimento muito grande, porque ela não vai ter a abertura de vir fazer pequenos ajustes para contribuir para o trabalho e para o estado dela, né? Emocional, físico. Então, quanto mais a gente construir essas relações de transparência, nos mostrando também e sendo flexíveis, mais a gente vai dar condições para essas pessoas de terem realmente uma vida com mais equilíbrio, né? A Carolina falou, muito bom, isso mesmo, muitos líderes não querem fraquejar, é o medo, né? O medo de se expor, né? O líder é humano, exatamente, Tiana. O líder é humano. Nós precisamos nos enxergar como seres humanos, né? Então, enquanto líder, a gente está ali com um papel extremamente importante de influenciar, de mover as pessoas para a sua melhor entrega, mas nós somos seres humanos e quanto mais a gente reconhece isso e se conecta com o outro como ser humano, mais a gente vai cuidar da saúde dessa pessoa, da nossa equipe, do nosso engajamento e ter, inclusive, maior produtividade, né? Muito bem. Então, recapitulando, precisamos combater discriminação e preconceito, precisamos dar o trabalho certo, ter a pessoa certa no lugar certo e delegar de uma maneira realmente apropriada para essa equipe, quando eu conheço o que ela faz e conheço o que eu estou delegando. E precisamos construir relações transparentes e de confiança. Quarto ponto extremamente importante, realizar momentos de escuta com os colaboradores. Então, muitas vezes a gente lota a nossa agenda enquanto líder, né? De coisas que eu tenho para fazer, de clientes que eu tenho para falar, de planejamento que eu tenho para realizar, de análises, de cobrança, mas a gente não reserva tempo para escutar essas pessoas na sua individualidade. Então, é extremamente importante, enquanto líder, que nós tenhamos uma agenda reservada para ouvir de duas formas. Para ouvir no coletivo, onde a gente envolve todo mundo e ali a gente pode sim tratar, né, dos nossos resultados, mas começar ouvindo como elas estão nesse coletivo para gerar inclusive essa sensação de pertencimento, né, de comunhão, de equipe, mas também ouvir no individual, né, o feedback one-to-one ou as conversas informais, né, não só aquele momento formalizado de feedback para ver como é que tá o trabalho, mas de ter as práticas de escutar. E como é que a gente escuta? Perguntando. Primeira coisa, abrindo o nosso ouvido e o nosso coração para ouvir na essência, então reservando tempo de qualidade, onde você não vai estar aqui com a pessoa falando, seja no virtual ou no presencial, com o telefone, né, fazendo outras coisas, com a cabeça em outro lugar. Não, é reservar o tempo de qualidade para a gente estar com aquela pessoa, realmente exercitando a nossa presença, e a gente vai perguntar como é que essa pessoa está, perguntar como é que está a vida dela, a família nesse momento, como é que ela está se sentindo, como é que ela está se sentindo no trabalho, como é que está para ela as coisas que ela está realizando, porque quanto mais a gente ouvir essa pessoa, mais a gente vai ter condições de ser empático, de ajudá-la no que ela precisa e de conseguir estar alinhada e envolvê-la para o que a gente deseja, né? Então, é sim uma responsabilidade nossa enquanto líder escutar para cuidar da saúde dessa pessoa, mas também é uma estratégia de engajamento e de envolvimento, porque quando eu escuto, eu crio conexão. E aí é realmente exercitar essa escuta verdadeira, né? Essa escuta ativa, que você tá ali realmente presente. Agora, nesse momento da pandemia, do home office, algo muito legal que aconteceu, a gente viu isso, né, em vários exemplos, em vários contextos profissionais, foi essa aproximação com a família. Muitas vezes a gente vai para o trabalho, convive com um colega e não sabe como é que é a vida, como é que é a rotina. E agora, nesse cenário, né, as empresas elas se humanizaram mais, né? As relações de trabalho ficaram mais próximas. Por quê? Porque a gente está aqui num ambiente de trabalho em home office e de repente tem um filho chorando e de repente alguém passa aqui atrás e de repente você não tem um ambiente apropriado. Então o que aconteceu é que no começo as pessoas ficaram extremamente
receosas, preocupadas, quando estavam aqui em reunião, por exemplo, e tinha algum barulho, alguma questão, né, familiar da sua casa, ali que era escutada, que era vista, ai meu Deus. E depois acabou, né, que as pessoas foram entendendo que faz parte dessa nova realidade. Então, gente, desculpa aí, é cenário home office, né? E aí, essa leveza com a qual passou a existir essa relação gerou algumas aproximações. Então, quantas reuniões a gente viu começando, mostrando aqui o bebê, né? Quantas lives eu fiz e eu não pensava nisso antes, aqui mostrando o Miguel, ou começando amamentando, né? Então, essa aproximação acabou se tornando mais natural e a gente precisa continuar com isso, sabe? De fato, olhar para a vida da pessoa para além do que é ela aqui na entrega profissional, né? De gerar essa aproximação. Então, a gente, por exemplo, né, na Rap, a gente trabalhava antes presencial, todos juntos, e a gente inclusive não tem mais nem escritório físico, agora a gente tá todo mundo em home office, né? E aí é muito legal ver, a gente tem um colaborador, o Gabriel, que a irmã dele aparece várias vezes, a gente brinca que ela é uma futura Rap, né? Aparece várias vezes, escuta as nossas lives, quando a gente tá em reunião, ela dá um oi, tem aproximação com a mãe do Gabriel, a avó do Gabriel na casa, então, realmente, esse olhar integral, esse olhar para que nós temos uma vida para nós estamos integrados. Então, quanto mais o líder tiver esse espaço, né, de escuta, de saber como a pessoa está, mais a pessoa vai se sentir apoiada, amparada, envolvida para fazer o que ela tem condições de fazer na sua entrega profissional e também se sentindo apoiada com relação à sua vida, né? E isso combate, sim, a adoecimento psicológico, psíquico, combate ao suicídio, sim, porque ela não se sente só. Então, por isso que é de extrema relevância e muito sério que a gente está conversando aqui. A Mai falou, a filha da minha vizinha grita muito, sempre que algum supervisor me ligava, parecia que a menina sabia, começava a gritar. Então, Mai, realmente a vida, né? É a realidade. Faz parte, a gente começou a viver com isso, aprender a lidar com essa realidade do home office e que isso sirva de legado para que a gente continue agora que a gente está voltando para o trabalho com o ambiente mais apropriado, né, para a gente poder trabalhar, se assim dizendo, já que muitas vezes no home office a gente não tinha tanta estrutura, mas que a gente busque essa aproximação com as pessoas que faz toda a diferença. Outra coisa que aconteceu muito agora nesse cenário da pandemia foram os happy hours, né? Várias empresas, várias equipes adotaram isso. Vamos tomar um cafezinho junto? Vamos. Então, no meio da tarde, vamos parar e fazer aqui um momento, né, da gente não falar de trabalho, proibido, mas de ter essa interação. Sexta-feira, vamos comemorar aqui juntos, encontrar outras formas, mesmo que distante fisicamente, mas de estar junto, de compartilhar. E essas práticas fazem toda a diferença, né? Imagina quantas pessoas nesse cenário da pandemia, de isolamento, ficaram realmente afetados pelas incertezas, pelos medos, pela ansiedade, por estar em de relaxar, de ouvir, de falar outras coisas e, mais uma vez, né, trazendo aqui para o líder ter essa agenda preciosa, reservada para escutar a pessoa, para ouvir do seu colaborador, para dar todos os feedbacks, para direcionar, para entender como é que tá o trabalho, mas também para ouvir ele enquanto ser humano, né? Que nós temos aqui? A Mel, tem o sino dos ventos, nunca esqueci o Jailton, tô ouvindo só um blém 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 durante uma reunião. Então, exatamente, né, aprendemos a lidar com isso. Aqui em casa, quem sabe fazendo reunião comigo já ouviu muito choro do Miguel, né, ainda mais sem babá, sem suporte, fazendo reunião com o bebê aqui. Então, vários planos mudaram, né, gente, e quanto mais nós formos flexíveis com relação às mudanças que entram nesse próximo ponto, inclusive, que eu quero comentar,
mais a gente vai ter relações saudáveis no trabalho. Então, próximo ponto, nós precisamos incentivar as pessoas a ser criativas, a trazer ideias, a pensar, a contribuir, porque essa visão de que eu sou útil, de que eu posso agregar, traz sentido e propósito para a vida das pessoas. Então, pesquisas de Harvard já falam, a felicidade está atrelada a encontrar um sentido, um propósito, se sentir útil. Até as crianças em casa precisam se sentir úteis. Então, quanto mais a gente incentivar que tragam ideias, que se expressem, que pensem, que criem, que haja esse espaço e que haja a possibilidade do erro, um ambiente, né, que está ali construído para que a gente possa pensar, trazer ideias e errar e falhar, ele é um ambiente saudável para as pessoas. Porque se eu tenho um líder que não aceita erro, que não aceita falha, o meu nível de estresse, de ansiedade para não errar vai ser muito grande. E por não querer errar, por não querer falhar, o que acontece naturalmente com a gente? A gente não vai tentar nada de novo. Vai fazer aquilo que a gente já conhece, que está ali engessado para não correr o risco de errar. E aí ser recriminado, né? Então, quanto mais a gente favorecer, construir, mudar as nossas relações de trabalho, para impulsionar que as pessoas pensem, criem, mais ideias nós vamos ter, mais trabalhos extraordinários nós vamos ter, mais fora da caixinha nós vamos trazer ideias, possibilidades para ampliar os nossos resultados e mais índice de felicidade nós vamos ter na equipe, porque eles vão sair daquela coisa rígida de que eu só faço isso, então eu não crio, eu não faço nada de novo, a minha vida ela é sempre ali a mesma e com muita pressão, e isso gera adoecimento eu posso criar, eu tenho aqui um espaço onde eu sou útil, onde eu posso pensar, onde as minhas ideias são aceitas, e esse erro que, claro, obviamente, está sempre atrelado aos aprendizados que a gente extraiu, vai fazendo a equipe melhorar a sua performance e as pessoas também melhorarem a sua saúde mental por estar nesse espaço que permite. Então, sempre é muito importante nesse ponto, essas três coisas: incentivar a criatividade, a fala, a partilha, as ideias, o novo, permitir o erro para que as pessoas se sintam à vontade em criar e sempre, sempre extrair os aprendizados. Por isso que a nossa agenda enquanto líder precisa ter ali um tempo destinado para ouvir as pessoas, para de fato a gente passar por todas as experiências, o que a gente fez de novo, um novo processo que a gente realizou e pensar o que a gente traz de novo, o que contribuiu, o que a gente pode fazer, o que a gente falhou e ali serviu como aprendizado, quais aprendizados a gente teve para a gente fazer melhor. Esse processo é um processo de saúde para as pessoas, porque a gente trabalha a flexibilidade, a gente trabalha a adaptabilidade, a gente trabalha a mentalidade das pessoas para uma mentalidade flexível, e quanto mais a gente tem uma mentalidade flexível, menos sofrimento a gente tem dentro da nossa vida profissional, da nossa vida pessoal. Então, ter uma cultura, construir uma cultura enquanto líder que favorece isso, faz toda a diferença para a saúde das pessoas da sua equipe e para os resultados que vocês vão construir juntos, porque vocês estão trabalhando com uma mente que pensa, que cria, que cresce, que aprende, que tem melhoria contínua. Então constantemente você está evoluindo e aberto para o mercado que está o tempo inteiro mudando, né? Vamos ver o que mais nós temos por aqui. Acredito que o grande desafio é manter no presencial essa aproximação que o home office trouxe. Com certeza, né? Realmente ficar bem longe do comportamento do líder, comando, controle. A gente teve que aprender e se adaptar a trabalhar no home office, teve todos os desafios, as angústias, né? As ansiedades disso. Tiveram as coisas desafiadoras, ruins, mas também as coisas muito boas. Agora a gente está numa nova fase de aprendizagem, porque a gente não está voltando para como era antes, né? Não existe vamos voltar ao normal, a gente está voltando para um novo normal, com novas regras, com novas formas de fazer. E aí é onde, mais uma vez, esse líder consciente vai fazer toda a diferença nesse retorno. Porque se a gente registra, tem realmente uma constante pausa para pensar as práticas que estão dando certo, o que a gente precisa fazer de diferente, e a gente sai da realidade do home office e vem para a prática, trazendo essas coisas que a gente está fazendo e que funcionam, a gente vai conseguir perpetuar. Agora, se a gente não tem
esse hábito enquanto líder de parar, de analisar o que eu estou fazendo, o que a minha equipe está realizando, o que pode continuar, e eu entro no piloto automático, eu vou ser engolido pela realidade. Então, talvez, eu não sei se é Sadrianas, né, como tá aqui no Instagram, mas enfim, Sadri, então uma grande dica para voltar para esse novo normal e não perder as boas práticas do home office é fazer um momento de pausa e pensar o que estava funcionando muito bem, que eu quero continuar fazendo e incluir isso dentro de uma rotina. A gente não vai fazer se ficar só no plano das ideias, é preciso colocar na agenda, é preciso colocar como rotina, como ação, para que a gente de fato se lembre e tenha o compromisso em realizar. Então fazer essa pausa vai fazer toda a diferença para continuar com essas práticas nesse momento. Então acabamos de falar sobre a grande importância de construir uma cultura enquanto líder que favoreça ideias, criar os erros e os aprendizados que a gente extrai para trabalhar a nossa mentalidade para uma mentalidade flexível, próspera e assim conseguir realmente agregar muito mais no trabalho e ter mais flexibilidade em todas as esferas da vida, certo? Bom, mais 2 pontos fundamentais. Incentivar o autoconhecimento e o autocuidado. Gente, essa deve ser uma prática de todo líder. A gente, por exemplo, na REP tem a Academia de Líderes. E a Academia de Líderes, a gente tem dentro da nossa metodologia uma tríade, né? São 3 bases: autogestão, gestão de pessoas e gestão de resultados. Os módulos que a gente constrói são personalizados para a realidade daquela empresa, mas a gente sempre vai olhar nessa tríade. E a autogestão, ela é uma premissa, ela é uma necessidade básica de qualquer líder. Eu não tenho condições de gerir o outro se eu não consigo gerir a mim mesmo. E quando eu falo de gerir a mim mesmo, eu estou falando de gerir a minha agenda, a minha rotina, as minhas emoções, os meus pensamentos, os meus hábitos, né? Os meus comportamentos. Então, o autoconhecimento tem que ser uma prática nossa enquanto líder. Não tem como a gente fugir disso. Quanto mais a gente se conhece, um melhor líder, um líder mais consciente, nós seremos. E esse autocuidado que a gente precisa desenvolver e vivenciar também tem que ser algo através da nossa fala, dos nossos comportamentos para a gente estimular a nossa equipe. Então, como é que a gente pode fazer isso? De diversas formas. Nesses momentos de escuta com a equipe, né, dando espaço para eles se ouvirem, oferecendo feedback, trazendo para eles as coisas que a gente está vendo por aí de autodesenvolvimento e que agrega com a gente, olhando no coletivo. Então, por exemplo, agora, depois da pandemia, outra coisa maravilhosa que nós tivemos foi uma série de lives, de workshops, de cursos gratuitos, né? De inteligência emocional, cursos técnicos, de milhares de coisas. Se a gente ficar aqui atento no Instagram, o tempo inteiro tá tendo live, como a gente tá fazendo a live aqui do Momento Rap. A gente da Rap foi provocado a fazer esses movimentos através da pandemia. O Momento Rap não existia antes. E está acontecendo isso com vários profissionais. Então, a gente entra no Instagram, tem live ao vivo e muitas lives de qualidade. A gente o tempo inteiro aqui tem os links patrocinados, né, com cursos, e quanto mais a gente busca algo, mais aparece sobre aquele assunto, né? Então, pra mim aqui o tempo inteiro quando eu entro tem coisa de criança, desenvolvimento, alimentação, introdução alimentar, né, voltado para as coisas que eu falo, que eu busco nesse momento para o Miguel, e um monte de coisas de desenvolvimento pessoal, curso de inteligência emocional, curso de liderança feminina, porque eu busco muito sobre isso. Então, o tempo inteiro a gente está recebendo esses acessos. E aí é onde está a diferença de um líder consciente e que busca também olhar para a sua equipe. Porque tá o tempo inteiro, viu ali um link de um curso legal, por exemplo, a gente teve o workshop Inteligência do Eu, que foram 3 dias de workshop gratuitos. Eu saí divulgando nos meus grupos, nos grupos das academias de líderes, e eu vi vários líderes fazendo esse movimento de divulgar para suas equipes. Luana, posso repassar para minha equipe? Claro, é gratuito. Então faça esse movimento de encontrar coisas de qualidade que você valida e disseminar, e impulsionar e mostrar para sua equipe que você está fazendo e convidar eles a fazer também. Isso no coletivo, mas também no individual. Não tem coisa melhor do que a gente sair ali do piloto automático, né? De, coloquei no grupo, massa, mas eu vi algo especificamente que me lembrou do Gabriel.
e eu vou lá no pessoal com ele e falo, Gabriel, eu vi isso aqui e a partir daquilo que tu dividiu comigo, eu acho que vai contribuir muito com você. Então, fazer esse movimento também de estar atento às coisas que você recebe, que você tem acesso para o desenvolvimento pessoal e que você conecta e manda para aquela pessoa. Ela vai se sentir vista, olhada, cuidada, né, apoiada. Então, quanto mais você fizer movimentos dentro da tua condução, de trazer vídeos, né, de reflexão, começar uma reunião trazendo um vídeo que faz eles refletir, quando a tua fala tiver isso, os teus comportamentos demonstrarem que você é uma pessoa que tem esse cuidado e além disso você estimular que as pessoas busquem dentro das suas possibilidades, pago ou gratuito, o seu próprio autodesenvolvimento, o seu próprio autocuidado, né, vai fazer toda a diferença para o cuidado com a saúde dessa pessoa. Então, favoreçam, disseminem o autoconhecimento e o autocuidado. E por fim, gente, não menos importante, saibam reconhecer quando vocês precisam de ajuda. Muitas vezes o nosso olhar não está, inclusive, preparado para entender quando um colaborador está com uma situação pontual ou quando ele está com alguma necessidade de apoio psicológico, de algum suporte emocional. Então aí é o momento, e na verdade o momento não, porque sempre a gente precisa disso, mas aí é aquele start para você lembrar que você precisa estar conectado com outros profissionais, você precisa estar conectado com o RH da tua empresa. Tenha uma relação próxima com esse RH, uma relação de confiança onde você pode chegar e dizer: RH, tô precisando de ajuda com um colaborador tal, tô percebendo esses comportamentos que mudaram, tô vendo que ele tem se sentido dessa forma, tem apresentado mudança de comportamento, tá triste, tem tido uma fala que eu já tentei conversar, já tentei acessar, mas eu acho que eu não tenho domínio para isso, ou eu não consegui mudar esse cenário, então eu preciso de ajuda. Então envolva os RHs, eles estão cada vez mais se preparando para dar o suporte psicológico ou direcionar quando for o caso. Agora na pandemia nós temos vários clientes da REP que criaram um plantão psicológico, então buscaram psicólogos, né, que se ofereceram de maneira voluntária nesse momento para apoiar os colaboradores que tivessem alguma necessidade. E foi muito legal ver vários líderes buscando o RH para poder dizer, meu colaborador tal tá precisando de um suporte. E o RH fazendo esse acompanhamento. Então a JSB, por exemplo, né, a Mel acompanhava os colaboradores que estavam com suporte psicológico, sabendo o que a empresa precisava olhar, precisava apoiar esse colaborador. Então, quanto mais conscientes nós estivermos da nossa responsabilidade para com esse colaborador e também esse suporte, seja do RH, seja do seu próprio líder que está acima de você, seja de um par, seja de um mentor, o tempo inteiro a gente precisa, e a gente pode ter um mentor, né, onde a gente paga para ter um mentor, a gente tem os nossos mentores, né, informais. Então, não guarde tudo pra você, partilhe, né? Busque ajuda, realmente seja humilde pra entender, até aqui tá massa, eu consigo ir, mas a partir disso eu acho que precisa realmente de um suporte. Estimule esse profissional também, se você perceber que ele tá precisando de um acompanhamento, a buscar processos terapêuticos. A gente tem hoje em dia plano de saúde que oferece terapia, né, que tem a possibilidade de terapia. Aqui em Fortaleza a gente tem o NAMI, por exemplo, que oferece atendimento psicológico gratuito através dos CAPs. Então existem várias possibilidades, né? Tem várias empresas que têm pacote com psicólogo com um valor mais reduzido para os colaboradores. Então, o que a gente não pode é tapar os nossos olhos e deixar as pessoas sem esse olhar e sem esse cuidado. Então, quanto mais consciente a gente estiver e próximo das pessoas, eu acho que isso é o que faz toda a diferença, mais a gente vai poder ter pessoas engajadas e saudáveis, né? Seja para contribuir com o trabalho, para fazer as entregas que a gente necessita, mas também o cuidado com a vida, tá? Então, fazendo uma recapitulação aqui já pra gente ir encerrando, deixa eu ver só se tem comentários aqui. Minha mãe dizendo, Luana, você é maravilhosa, gratidão por tantos ensinamentos. Obrigada, mãe, você é suspeita pra falar, mas eu agradeço. Eu sei também que você é uma grande profissional, então recebo o teu reconhecimento. Obrigada. Então, gente, pra recapitular, nós, enquanto líderes, temos uma grande responsabilidade com a saúde mental dos nossos colaboradores.
a nossa forma de conduzir, a nossa forma de gerir, influi no estilo de vida e nos conceitos que a nossa equipe tem, que as pessoas que a gente impacta, que a gente influencia tem. E quanto mais conscientes e responsáveis nessa relação, mais a gente vai poder contribuir com a vida das pessoas. Então, para isso, recapitulando aqui, precisamos combater qualquer tipo de preconceito, certo? Precisamos delegar corretamente, então nos apropriar sobre o que a gente está delegando para evitar sobrecargas, estresse, né, burnout, excessos. Precisamos construir relações transparentes e de confiança para dar espaço para que essas pessoas nos busquem, falem. Precisamos ter uma agenda de escuta dos nossos colaboradores de forma integral, tanto dando os feedbacks no trabalho, mas também ouvindo eles de uma maneira sistêmica. Precisamos oportunizar um campo para as ideias, né, para os erros, para os aprendizados, para que a gente realmente fomente essa mentalidade próspera, essa mentalidade fluida, né, flexível. Precisamos incentivar o autoconhecimento com os recursos que a gente tem, através do nosso próprio autoconhecimento, dessa busca que a gente enquanto líder deve ter, e através do exemplo, porque se a gente vive isso vai estar naturalmente na nossa fala, e a nossa fala, a nossa prática influencia e impacta as outras pessoas. E por fim, buscar suporte, ter uma relação próxima e de confiança do RH, para que o RH possa te apoiar, ter uma relação também com o seu gestor, com pares, né, com o mentor, que quando você sentir que precisa de uma ajuda realmente mais profunda com o colaborador, você saiba como buscar. Então, cuidar dos nossos colaboradores é cuidar de vidas, é cuidar da vida dele, é cuidar da família dele. E a gente tem também uma responsabilidade social quando a gente está falando do nosso papel de liderança. Então, espero verdadeiramente, né, que vocês tenham aproveitado esse conteúdo. Quem assistiu, encaminha para outras pessoas. A gente está falando aqui de um assunto muito sério, como eu comentei falando no começo da live, né, para quem não estava. A OMS aponta que a cada 10 casos de suicídio, 9 poderiam ter sido evitados, poderiam ter sido prevenidos. Então, quanto mais consciente nós estivermos da nossa atuação e a gente oportunizar nesse campo do trabalho, da profissão, que as pessoas se sintam realizadas, que elas se sintam úteis, que elas tenham propósito, que elas tenham prazer de ir para esse ambiente, que elas se sintam apoiadas, tenham suporte, mas a gente vai estar cuidando da saúde mental da vida das pessoas. Então, que a gente de fato possa crescer juntos, né, e que a gente possa se apoiar nessa jornada. Gratidão a cada um pela presença. Mel tá colocando aqui conteúdo super inovador, adorei, um jeito diferente de abordar o Setembro Amarelo. É a nossa contribuição, né, Mel? A gente parou pra pensar, estamos realmente vivendo o Setembro Amarelo, falando, né, que a gente pode salvar vidas e a gente fala pra líderes. Então, quantas vezes a gente adoece no ambiente de trabalho ou a gente contribui com a dor do outro sem saber. Então, realmente não tinha como a gente passar esse momento sem estar trazendo essas reflexões que são de grande importância, não só para os teus resultados, porque sim, vai impactar nos teus resultados enquanto líder, na equipe que você está construindo, mas na vida das pessoas. Então, gratidão a cada um, um beijo no coração de vocês, e a live vai ficar salva, tá, gente? Então, encaminhem, disseminem para outras pessoas. E aí, na próxima quinta-feira, temos novamente o nosso Momento Rap. Na próxima semana, vocês estarão com a Flávia. Então, beijão no coração de vocês, boa noite e um ótimo final de semana. Tchau, tchau!